Olá, queridos. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Eu quero comentar um pouco sobre a Teshuvá. E o título do vídeo é Teshuvá com Yeshua. Certo? Teshuvá com Yeshua. Teshuvá eu estou fazendo há alguns anos. E o que é Teshuvá, irmão Felipe? Teshuvá para nós que cremos no Mashiach Yeshua. Vamos, então, na questão, não é só da etimologia da palavra. A palavra Teshuvá é o retorno. Né? Não é simplesmente no sentido do significado da palavra. Teshuvá vai começar na minha vida quando eu estava no cristianismo e comecei o Eterno a me mostrar alguns erros, né? Comecei a voltar para a vontade do Todo-Poderoso e para as Escrituras. Foi um processo, eu já contei outras oportunidades, mas no momento eu quero falar mais sobre a Teshuvá. Então vamos voltar ao primeiro século, o tempo que Yeshua começa o seu ministério. Yeshua começa o seu ministério e separa 12 discípulos, esses 12 discípulos vão se tornar apóstolos e eles começam a seguir o Mashiach, esses 12 discípulos. Eles são ensinados 3 anos e meio, um deles trai, que é Judas, e Yehudá de Queriote. Depois vai em Atos, Matias vai ser escolhido para fazer parte desses 12 discípulos. O que ocorre é que Yeshua ele vai morrer, vai ressuscitar, e esses 12 discípulos eles vão ser testemunhas do Mashiach. Testemunha que ele é o Mashiach, testemunha que ele ressuscitou, testemunha que ele cumpriu a vinda do servo sofredor, testemunha do ministério de Yeshua. Tanto que em Atos eles vão testemunhar diante do Sinédrio, vai testemunhar diante das autoridades. Os discípulos são testemunhas, porque a Torá diz, por boca de 2 ou 3 pessoas, toda a verdade é confirmada. Então eles são testemunhas que Yeshua, ele é o Mashiach, que Yeshua ressuscitou, que Yeshua e foi constituído pelo Eterno como juiz de vivos e de mortos. Yeshua, ele é o fundamento da comunidade do primeiro século, né? Ele lá em Mateus 16, versículo 18, ele vai falar para Pedro sobre esta pedra, né? Que sou eu edificarei a minha comunidade e as portas do Sheol não prevalecerão contra ela. A igreja do primeiro século ela é formada de gentios e de judeus, porque a pregação começa com os judeus para as nações. Pedro, Barnabé são levantados apóstolos, pregam nas cidades dos gentios e ali é formadas comunidades gentílicas crentes no Mashiach Yeshua que se une à comunidade messiânica de Jerusalém, que é os judeus crentes em Yeshua. Eu vou resumir bem esta parte para poder estar falando com vocês, certo? Algumas coisas bem interessantes nessa oportunidade. Pois bem, vamos lá. A comunidade do primeiro século era formada de judeus com gentios. O apóstolo Paulo diz à igreja de Tessalonicense que a apostasia, que Yeshua não vai voltar antes que a apostasia aconteça e seja revelado o homem do pecado. Apostasia quer dizer divórcio, né? Se afastar. Então isso acontece quando o cristianismo ele é oficializado por Constantino no ano 300, né? 300 e pouco. E ali ele oficializa o cristianismo, mas também junto com o cristianismo, que ele vai oficializar outras religiões que tem ali, como o mitraísmo, a adoração ao sol é instituída, então, cristianizada. Então as festas pagãs, o dia do Deus Sol Invicto se torna dia do nascimento do Messias, o calendário é modificado, as festas que eram aos ídolos, eles cristianizam essas festas. Muitas coisas é feito nos concílios que Constantino ele vai fazer. Ele faz o cânon do Novo Testamento
e é com a Igreja Romana que o Tanar dos judeus, que é Torá, profetas e escritos, é chamado de Velho Testamento. Isso vem com os romanos. Chama de Novo Testamento os livros, né, dos apóstolos e os ditos do Mashiach. E pois bem, falando de Teshuvah com Yeshua, por que eu estou narrando isso tudo aqui? Porque quando o cristianismo ele é criado, junto com ele vem o que eu falei, os dogmas, o sincretismo, a mistura de religiões, e Constantino vai oficializar essa religião porque ele estava com medo do império dele ser desfeito. Então ele precisava unir o cristianismo, que tomou uma força muito grande. E tudo começa quando a igreja do primeiro século, que na realidade quando eu cito igreja é comunidade. Esse termo igreja vem com os romanos também. Mas a comunidade do primeiro século, que é constituída por judeus e por gentios, isso no primeiro século, era um grupo de judeus e os gentios junto. O grupo de judeus, eles decidiam o que ia ser dito para os gentios levavam ofertas para judeus pobres da Judéia. Era aquela união de judeus com gentios. O que aconteceu? Depois da morte dos apóstolos, as comunidades dos gentios crentes no Mashiach cresceu muito. Foi crescendo, os apóstolos morreram. Então os apóstolos, que eram as testemunhas, né, que começaram esse trabalho, eles foram morrendo. E o cristianismo então se tornou, muitas das vezes, grupos individuais começaram a aparecer. E Roma, nesse tempo, né, estamos falando já lá na frente, no tempo do Império Romano, que ele vai querer unificar esses grupos que estão até então divididos. Ele quer fazer uma unificação, mas ele quer colocar regras, ele quer colocar limites. Então é o que Constantino fez, colocou regras e limites. A igreja começou a se declarar a verdadeira igreja. Aí tem a teologia da substituição, e aí vem a questão da Trindade por Tertuliano. Aí é colocado o Novo e Velho Testamento, tudo com Roma isso. Então, fazer Teshuvah, eu vou já explicar o que é fazer Teshuvah com Yeshua. Aí Lutero, vendo que aí vem, né, aquele tempo do Império Romano, que aparece Lutero querendo protestar contra os ensinamentos da Igreja Romana, mas Lutero estava querendo, na realidade, reformar a igreja e não restaurar a igreja do primeiro século. Então Yeshua ele vai ser a pedra angular, vai ser a pedra de esquina, vai ser a pedra, né? Ele vai ser o fundamento para essa comunidade do primeiro século, que é constituída por judeus e por gentios. Quando isso cresce, aí o Constantino ele quer então oficializar, porque ele diz que ele se converteu. Ele fala isso, né? Ele disse, né? E até hoje dizem que ele se converteu. Mas ele cria essa nova religião. Até então só tinha o judaísmo e os cristãos. Da onde vem a palavra cristão? A palavra cristão começa em Antioquia da Síria, quando os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles tinham uma postura, e as suas ações eram as ações de acordo com o que o mestre ensinou e determinou, né? Então por isso que aparece cristianismo, mas isso sai a palavra cristianismo, ela vai ser tomada dessa situação e vai ser utilizado por Constantino. Até então a palavra cristianismo aparece em Antioquia da Síria, para poder estar então falando dos discípulos, né, de Yeshua. Até então o Império Romano ele vai oficializar as doutrinas e vai dizer que agora todas as pessoas devem obedecer os concílios que eles fizeram, né? E aí começa o cristianismo com um monte de festas que eram do paganismo, cristianizaram essas festas. O Natal, por exemplo, é dia do Deus Sol Invicto.
O calendário que nós temos hoje de Gregório é um calendário que as datas, os meses, são tudo em homenagem a ídolos. Então, e aí aparece esse sincretismo, né? essa mistura que a Igreja Romana, então, pelo líder lá, Constantino, começou a fazer, e muitos outros, o Tertuliano, né? Que veio bem antes, ele já começa a criar então essas doutrinas, esses dogmas, essas doutrinas que hoje, até hoje. E o que é fazer Techuvá? Techuvá, então, é voltar àquela igreja do primeiro século que foi, né, fundada pelo Mashiach. Eu quero deixar alguns versículos para vocês. Eu quero deixar no texto de 1 Coríntios 3,10. Diz assim, eu vou ler do 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yeshua HaMashiach. Né? Yeshua, ele é o fundamento para a comunidade do primeiro século. Eu separei alguns versículos aqui. 1 Pedro 2,5, Salmo 118, 22, né? Vai falar da pedra principal, né? Principal aí no hebraico é Erosh, né? Eu vou ler Efésios 2, 23. Efésios 2, 23. Citar alguns versículos aqui dos apóstolos. Diz assim. É 5,23, queridos. Perdão aqui. 5,23. Efésios 5, 23. Diz assim. Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da comunidade, sendo ele o próprio salvador do corpo, certo? Yeshua é o líder. Aqui, cabeça é Rosh. Rosh é líder, né? Em algumas traduções parece principal. Principal é Rosh, é o cabeça, é o líder. Eu poderia também citar outros textos, né, que falam sobre o fundamento, né? Eu quero ler Efésios 2:20. Deixa eu ler aqui. Efésios 2, versículo 20. Também o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de Yeshua HaMashiach, a principal pedra de esquina. Né? O que é pedra de esquina? Eu estou lendo aqui meu caderno. A pedra angular é o que forma a esquina mais notória de um edifício, certo? Yeshua, ele é o principal, ele que tem que ser aí centralizado nas nossas mensagens. Então, fazer Techuvá é voltar àquela igreja que foi fundada pelo Mashiach, Yeshua, de judeus com gentios. O cristianismo vem depois, é uma religião à parte, criada, procede do judaísmo, mas que é criada depois por Constantino. Então, fazer Techuvá é voltar a esse fundamento que começa com Yeshua, com os apóstolos, certo? Pois bem, se começa com Yeshua, Yeshua, ele é o Rosh, Yeshua é o fundamento dessa comunidade do primeiro século, de judeus e de gentios. Quando acontece a apostasia está citado no livro de Tessalonicenses, Paulo diz assim, não virá, Yeshua não vai vir antes que se manifeste o Aníquo. O Aníquo vai se manifestar depois que vem a apostasia. A apostasia é divórcio, é a separação. Isso acontece quando Roma diz que é a verdadeira igreja, então, aí tem a doutrina da substituição, né? Mas nós sabemos que o Eterno tem um remanescente, o próprio apóstolo Shaul vai falar que tem um remanescente do povo de Israel. Os discípulos, eles são testemunhas que Yeshua é o Mashiach, eles são testemunhas que Yeshua cumpriu a vinda do servo sofredor, que Yeshua ressuscitou dentre os mortos. Então, os apóstolos vão primeiro aos judeus pregar, e Pedro lá em Atos 2 prega para os judeus. Ele ganha 3.000 almas, depois vai para 5, e depois dali começa Paulo e Barnabé a pregar entre os gentios. Então se forma essa comunidade que Yeshua
declara a Pedro em Mateus 16:18, sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha comunidade, as portas do céu não prevalecerão contra ela. Então fazer techuvá é sair do cristianismo que está com toda esse secretismo, esses dogmas que foram criados, e vir para a igreja do primeiro século. A questão é que Lutero ele tenta reformar o catolicismo, ele não tenta restaurar a igreja do primeiro século. Ele não sai do catolicismo para vir para o centro, que é Yeshua. Ele quer fazer uma reforma de uma igreja que já tinha se afastado da igreja do primeiro século. Isso não vai dar certo. Isso apenas deu origem às igrejas, às ramificações protestantes, né? Que procede da igreja romana. Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu. Sair do sistema que foi criado por Roma. Porque Daniel 7 diz que esse império mudaria os tempos é calendário, e as leis. Mudou realmente o calendário, né? O calendário foi mudado, o calendário do Eterno foi mudado. E o que aconteceu? Aconteceu que foi modificado conforme o profeta Daniel havia dito. Então fazer techuvá é sair da igreja romana e vir para a igreja do primeiro século, que tem o fundamento, o Yeshua é o fundamento, tá? O apóstolo Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 3:10, que o fundamento é o Mashiach. Pois bem, os apóstolos eles vão dar continuação a essa comunidade que é formada, que foi e se inicia com Yeshua. Aconteceu isso tudo que eu acabei de narrar. Então fazer techuvá é sair do cristianismo e vir para a igreja do primeiro século. Fazer techuvá não é sair da igreja e sair do cristianismo e ir para o judaísmo em si. Não. Apesar que o grupo do Mashiach procede do judaísmo. Mas techuvá não é sair de Roma e ir para o judaísmo. Como hoje muitos restauradores estão, né, se baseando a sua restauração em cima de Maimônides, né? E eu quero falar um pouco sobre isso, né? O nosso fundamento é os apóstolos, é o que Yeshua falou, é o que Yeshua pregou, é o que Yeshua disse, tá? Porque tem alguns restauradores que eles estão, né, eles estão baseando a sua restauração nos 13 princípios do judaísmo de Maimônides. O único problema é que Maimônides ele é do tempo, ele é do ano 1135 a 1204, perdão. Então, 1135 a 1204. Maimônides, né, Moshe Maimônides, ele é dessa data e ele vai criar, ele foi um escritor, né, ele vai compilar várias obras como Mishneh Torah, entre outras, né, ele que vai falar sobre as 613 mandamentos, as mitzvot. E aqui ele vai narrar aqui as 13, né, o conceito que ele tem de judaísmo. E muitos restauradores, em vez de sair de Roma e ir para a igreja de Atos, fundamento que é feito com os apóstolos e com os profetas daquela época, né, porque na igreja de Atos tinha profetas, eles estão indo para Maimônides. Só que nós estamos no ano 1135, a comunidade aqui é do ano 33 e diante. Vai ter um problema sério, porque a base não é judaísmo de Maimônides, mas a base é o Mashiach e Yeshua, certo? Pois bem, então eu quero falar alguma coisa aqui sobre essa questão de fazer a techuvá com Yeshua. A techuvá com Yeshua é baseada em Yeshua, nos ensinos de Yeshua. Muitos restauradores vão se utilizar, né, dos rabinos ou de regras do judaísmo, né? Existem grupos que utilizam os 13 princípios de Maimônides. Só vai ter um problema: Maimônides não acreditava em Yeshua como Messias, né? Aliás, Maimônides falou sobre Yeshua e ele não acreditava que Yeshua era o Mashiach. E eu vou aqui falar algumas coisas, né? Aqui na sétima, né, no sete princípios, são 13, no sétimo ele vai dizer o seguinte: creio com plena fé que a profecia de Moshe
Moshe é verdadeira. Ele foi o mais importante de todos os profetas antes e depois dele. Quer dizer que Moisés é o maior profeta antes e depois, sendo que Yeshua ele é muito maior que Moisés, porque Yeshua não é só um profeta, ele é filho de Adonai. Certo? Uma outra questão também que eu queria falar desses... não vai dar certo você fazer uma restauração baseada no Maimônides, né? Primeiro que em 12, creio que crê na fé na vinda do Mashiach. Esse Mashiach aqui não é Yeshua, porque ele já disse que Yeshua não é o Mashiach, né? Existe uma obra dele, vou estar abrindo aqui para vocês estarem vendo, tá? Numa obra que ele tem, Melahim, tá? Melahim u Mihamot, tá? Umimahot, 12, né? Eu tô lendo aqui baixinho, ele tá pequenininho aqui, essa obra, no versículo 1, ele no capítulo 1 dessa obra, né? Melahim, ele vai narrar sobre o Mashiach. Diz assim, olha, por que eu tô pegando aqui o Maimônides para falar? Porque justamente existem grupos que se baseiam a techuvá messiânica. Eu não estou falando que a pessoa não pode acreditar nos rabinos, não, a pessoa é livre para fazer o que quiser, mas a techuvá com o Mashiach, por que vai ser baseada nos 13 princípios de Maimônides se Maimônides não acredita que Yeshua é o Mashiach? E ele vai falar coisas aqui, olha. Diz assim, no futuro, o rei messiânico surgirá e renovará a dinastia davídica, restaurando a sua soberania inicial. Ele edificará o templo e reunirá os dispersos de Israel. Então, 6 dias, a observância de todos os estatutos retornará ao estado anterior. É isso que ele está falando do Mashiach. Quem não crê nele ou não esperar sua vinda, nega não apenas declarações dos outros profetas, mas também da Torá. Diz assim, referência a Mashiach também é feita na porção de Bilã, que profetiza sobre os 2 reis ungidos. O primeiro rei ungido, Davi, que vai falar. Vamos ler aqui. Deixa eu descer mais aqui. No capítulo 2. Da mesma forma do que diz respeito às cidades de refúgio, deixa eu descer mais aqui. No capítulo 3. Não se deve presumir que o rei messiânico deve fazer milagre e maravilha, trazer novos fenômenos no mundo, ressuscitar mortos ou realizar outros atos semelhantes. E isso definitivamente não é verdade. Então, na realidade, ele está dizendo que Yeshua fez, os milagres que ele fez não servem para mostrar que ele é o Mashiach, ressuscitar mortos também não. Ele está dizendo aqui. Olha o que diz aqui. Ele vai dizer, continua, a prova pode ser trazida de fato pelo Rabi Akiva, um dos maiores sábios da Mishnah. Era um dos partidários do rei Bar Koba, e os descreveria como rei messiânico. Eles e todos os sábios de sua geração consideraram o rei messiânico até que ele fosse morto por causa dos pecados. Uma vez que ele foi morto, eles perceberam que não era o Mashiach. Os sábios não lhe pediram sinais nem maravilha. Né? Então veja só o que está dizendo aqui. Que ele morreu não cumprindo essas profecias, então não é o Mashiach. Então para eles o Mashiach não ressuscita mortos. Não é esse o objetivo do Mashiach de Maimônides. O nosso Mashiach ressuscita os mortos porque Paulo diz que ele é a primícia. Ele foi o primeiro a ressuscitar e nós vamos ressuscitar porque cremos nele. Então não vejo lógica usar Maimônides para falar de techuvá, sendo que o conceito dele de Messias não tem nada a ver com o conceito que quem faz a techuvá crê. Nós cremos que através de Yeshua somos
perdoados, através de Yeshua somos ressuscitados no último dia. Nós cremos, sem crer em Yeshua não tem ressurreição. É outra coisa. Para ele, Moisés foi o maior profeta e será o maior profeta. Isso, de forma alguma, eu vou crer, né? Eu queria estar falando sobre isso, que a verdadeira Techuvá não é... Primeiro, aqui vai falar da unidade. Se a pessoa falar que está usando esses 13 princípios para falar da unidade eterna, Yeshua citou em Marcos 12, 29, ele cita o Shema Israel. O Shema Israel fala da unidade do eterno, fala que o eterno é um. Então, não vejo o porquê usar escritos de um rabino que simplesmente disse que Yeshua não é o Mashiach, e que não acredita que Yeshua é o Mashiach, e que Yeshua não cumpriu a vida do Messias. E eu usar isso é contraditório, porque usar os 13 princípios de Maimônides, e Maimônides não acreditava, Yeshua escreveu que Yeshua não é o Mashiach. Eu não vejo por que isso é Techuvá, visto que os apóstolos, eles tinham a base no que Yeshua disse, né? E a base dos discípulos de Yeshua, quando pregaram no primeiro século, foi o Taná, a Torá. Por exemplo, lá no comecinho de Atos, Pedro está pregando, falando sobre o servo sofredor, está falando sobre os salmos. Então, a base dos discípulos veio também muitas coisas. Yeshua disse: eu vou enviar o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade. Então o Espírito de Deus ia revelar a eles coisas que ainda no futuro eles iam aprender, e isso que aconteceu. Então a Techuvá é sair da igreja romana, e não é para entrar no judaísmo rabínico, né? Ou ficar usando esses 13 princípios de Maimônides. Não existe lógica você que crê no Mashiach ficar usando escritos de um rabino que não creu no Mashiach, inclusive não creu no Mashiach e ouviu falar do Mashiach, porque Maimônides, ele vem ali como eu citei, ele nasceu ali no ano 1135, e ele não creu no Mashiach. E eu podia falar muitas coisas aqui que ele falou do Mashiach, ele cita outras coisas, né? Mas eu não quero continuar acerca dos princípios dele, não vejo o porquê. Então eu tenho vários versículos ali que diz que Yeshua é o fundamento, que nós não podemos colocar outro fundamento em cima do que Yeshua falou. Veja que é contraditório. Se as pessoas estão usando Maimônides como base dos seus grupos messiânicos, existe um problema, porque se Maimônides vem no ano 1135, irmãos, vejam só, a base dos apóstolos era o quê? Maimônides nem nascido não era, já existia já um fundamento formado, já tinha um fundamento criado, que é Yeshua. Paulo sempre centralizou o Mashiach, os apóstolos também. Yeshua, ele é o fundamento da comunidade do primeiro século. Então, Techuvá, queridos, é sair de Roma e vir direto para a igreja do primeiro século. A fé apostólica nada tem a ver com Maimônides. Maimônides é um rabino do judaísmo, mas que não crê no Mashiach, e quem é judeu tradicional, ortodoxo, que não crê no Mashiach, vai esperar o seu próprio Mashiach, visto que o Mashiach que Maimônides espera não será o Mashiach Yeshua, não é o Mashiach Yeshua, né? Primeiro que para Maimônides o Messias não precisa ressuscitar ninguém, e não é isso que os apóstolos ensinaram. Então, se eu pego os princípios de Maimônides e eu começo a trazer para Techuvá, isso não é Techuvá, porque Techuvá é baseado no que Yeshua disse, né? Yeshua diz assim: as minhas palavras, quem ouve as minhas palavras e as cumpre, é como a pessoa que construi sua casa sobre a rocha, entende, irmãos? Então, Yeshua
ele é o nosso Mashiach. Então, veja só, queridos, eu queria deixar esse registro, né? Já são 30 minutos de estudos e eu vou parar por aqui. Agradeço o Eterno, né, por eu estar fazendo Techuvá, voltando à igreja do primeiro século. O Techuvá não é baseado nos 13 princípios de Maimônides. Primeiro, para Maimônides, Moisés é o maior profeta e não tem ninguém maior do que ele. E para nós que cremos no Mashiach, Yeshua é mais do que um profeta. Além de ser profeta, sacerdote e rei, ele é filho de Adonai, ele é gerado do ser. Então, queridos, Techuvá não é sair de Roma e ir para o judaísmo rabínico ou seguir regras dos rabinos que não creem em Yeshua. Tá? Techuvá é seguir o Mashiach baseado nos apóstolos. Tá? E os apóstolos eram testemunha da ressurreição. Veja que é contraditório o que Maimônides diz, porque os discípulos dizem. Os discípulos dizem que através de Yeshua temos a ressurreição. Maimônides diz que o Mashiach não ressuscita ninguém, isso não é verdade. Então, a pessoa que está fazendo Techuvá tem que escolher se vai seguir o Mashiach, se vai seguir o judaísmo. Porque esse judaísmo é um judaísmo que acredita em outro Mashiach, não o Mashiach Yeshua, que veio no primeiro século. Então, pense bem, faça uma Techuvá. Você que está fazendo Techuvá com Yeshua, faça Techuvá com Yeshua, querido. Se você quer seguir o judaísmo, siga o judaísmo. Você é livre, eu respeito as pessoas, mas eu vejo que a Techuvá tem que ser feita de acordo com o que Yeshua disse, que os apóstolos receberam de Yeshua e que Yeshua, através do Espírito do Eterno, revelou aos seus apóstolos. Espero que tenham gostado, que o Eterno abençoe todos vocês. Shalom Aleichem.